a noite vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada a vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Essa energia é boa demais, gente. Coisa mais gostosa é quando chega a madrugada de sábado para domingo, 00:30, que entra o programa Fala Aí pela Rede TV Mais Uberlândia. É bom demais essa vibração, essa energia que vocês em casa mandam pra gente, é muito bom. E espero que vocês continuem ligadinhos e já comecem. Entre lá nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. Acabando aqui o programa, entra no canal do YouTube porque tem conteúdo exclusivo. O programa aqui tem meia hora, mas lá no YouTube não tem tempo marcado não. O tempo que dá a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Mais uma vez, obrigado, Glaucio. Olha, eu que te agradeço. Boa noite, gente. DJ Jolie. E aí, people, good vibes, muito boa noite, madrugada. Good vibes, Good boas vibes. Vibrações para todo mundo. Vamos, Sim, vamos tocar a madrugada desse jeito. Vamos, desse jeito, sempre. Então fica ligadinho, não sai daí, fica, desde já, faz um print. É isso mesmo, nós estávamos esquecendo, né? O povo tá em casa fazendo nada, só assistindo o programa, curtindo, bota aquele pezinho em cima da mesa, faz um print, marca a gente lá, vai ser muito bacana, a gente vai repostar. E em breve nós vamos ter os sorteios, nós estamos montando aqui os nossos kits promocionais do programa, exatamente, né? Já tá ficando, a gente fez um ali de teste, um bonezinho, a camiseta, já tem a nossa caneca que toda semana o nosso convidado leva. Então vai acompanhando, vai interagindo, que em breve você pode ser ganhador de um dos nossos kits aqui do programa. Mas vamos aqui apresentar a nossa convidada e falar um pouco também com o nosso chefe, que está ali sentadinho, né? Vamos apresentar a nossa convidada primeiro. Calma aí, chefe. Calma aí. Priscila, obrigado por atender o nosso convite. Nosso prazer foi meu. Bater um papo com a gente, falar um pouco da sua história, de tudo que você faz e dos projetos bacanas que você tem também, né? Não, o prazer foi meu. Agradeço demais a confiança, é uma honra, né? A gente como profissional ser convidado para falar do nosso trabalho. Nossa, a gente acompanha há um bom tempo e eu ainda te perguntei como é que é a questão alimentar, você cuida mesmo da sua saúde, né? Você tenta fazer de tudo para não sair, para manter o corpo, que eu estava até conversando ali com a minha esposa, né? Isso é a propaganda, né? A alma do negócio. É, eu estava falando com ela que a gente de vez em quando, conversando com outros profissionais, a gente fala muito sobre isso. Que o personal trainer, o nutricionista, todo mundo que trabalha voltado para corpo, estética, a nossa vitrine é o nosso corpo, então a gente tem que cuidar, né? Você entraria numa loja onde a vitrine não fosse atrativa? É, tá certo. Tá vendo, Sônia? Por isso que eu falei, Sônia, o cardápio aí hoje você prepara direito, porque tem que cuidar bem. É isso aí. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí. Mais um programa Fala Aí, né? Então, pensando na Priscila aí, hoje nós vamos apresentar um prato para ela, uma salada tropical. Eu acho que vai combinar com o estilo dela, o porte dela aí físico, para estar deixando ela também à vontade. Obrigada. Tá bom, Priscila? Então, seja bem-vindo aí. Então, enquanto nós vamos bater um papo, você prepara essa salada aí, deixa no deixa jeito. ela no ponto. Daqui a pouco nós te chamamos. Tá ok, então. Priscila, mas vamos lá. No começo você cuidava de si, né? Você lembro quando, acho que em 2014, que eu comecei a acompanhar o campeonato do Coruja, você era fisiculturista. Na época eu era Miss Bikini, mas é engraçado que a trajetória ela vem de antes. Começou eu já passei antes disso. Isso, eu já passei por todas as fases. A questão do sobrepeso, percentual de gordura alto, apesar de aparentar fisicamente ser magra, eu tinha um percentual de gordura alto e isso me trouxe um monte de
prejuízos para a saúde. Então, a pedido médico, orientação médica, antes mesmo da faculdade de educação física, antes da formação, eu comecei a cuidar da saúde, alimentação, por causa de enxaqueca, problema de gastrite, problema intestinal, tudo decorrência de uma péssima alimentação. E aí, com isso, antes de entrar na faculdade, comecei a conhecer atividade física, mudei a alimentação e vieram os benefícios estéticos, que foram uma bonificação da parte do cuidado da saúde. Naquela época lá que você estava no campeonato, você já estava na faculdade? Na época da faculdade, isso, já estava na faculdade há uns 2 anos já. Então, o processo foi um pouquinho mais... Então você, na verdade, acabou que por causa da faculdade é que você acabou cuidando mais do corpo. Isso, que aí eu voltei para o lado estético e de competição. E você foi longe nas competições, né? Você rodou bastante aí com competição, né? Fui, comecei aqui, regional, os campeonatos regionais, depois fui pro Mineiro, brasileiro, sul-americano, cheguei no Mundial. Olha aí. Foi um processo assim, foi maravilhoso, né? E o tempo todo foi sempre como na parte de biquíni, você não quis participar de outras categorias? Na verdade, eu passei para body fitness, comecei no Miss Bikini, que é um corpo mais magrinho, menos definição, é aquela Barbie com um pouquinho de músculo. Uma Barbie mais fortinha. É uma Barbie com um pouquinho de músculo. E aí depois disso, chegou num ponto que eu era fissurada, adorava, porque parece que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E você quer ultrapassar limites. Ainda mais eu sempre fui muito competitiva, só que a competição era comigo, não era nem com os outros, era assim... Nossa, eu consigo mais, eu tenho que provar pra mim que eu consigo. E aí fui, e de repente chegou no nível que o pessoal falou, ou você para de competir, para de treinar agora, pra manter o seu corpo no Miss Bikini, ou você muda de categoria, o que você quer? Eu falei, se eu posso ir mais, eu quero ir mais. E passei pro Body Fitness. E aí no Body Fitness continuei. Mas as maiores conquistas suas foram aonde? No Miss Bikini ou no Body Fitness? Ficou meio a meio, porque eu fiquei mais ou menos ali até o campeonato brasileiro, eu fui no Miss Bikini. Chegou no brasileiro, eu passei para o Body Fitness. Mas a diferença é mais relacionada a um pouco mais de volume. Definição. O formato do corpo e a profundidade de definição. Então, a Body Fitness, ela tem um formato de Y, né? Então, tinha ombro bem largão. É engraçado que a gente fala assim, o pessoal não imagina. Quando mostra foto é que que a pessoa assusta, porque a mudança é muito. Mas é mais isso, pouca diferença, mas visualmente, por foto, é bem... Mas vamos dizer assim, o trabalho, o cuidado é maior? Dá mais trabalho você se manter no Body Fitness do que no Miss Bikini? Com relação à alimentação. Porque treinar, eu gostava muito de treinar. E gostava muito de comer. Quem não gosta, em questão de quantidade até. Porque a dieta é bem restrita. A gente não pode certas coisas, principalmente pré-contest, que é perto da competição. Mas a quantidade, no Miss Bikini eu sentia muita fome. Porque a quantidade era muito pouca. E já no Body Fitness eu conseguia me alimentar melhor, comer mais, quantidades maiores. Mas aí você tem que treinar mais pesado, né? O treino, sempre gostei muito. Então, pra mim, o treino pesado era... Não interferia. Era um empecilho, não era um problema para você. Que é engraçado que na educação física, a gente, no treinamento, como personal trainer, tem muito essa dúvida também. Eu quero definir, eu quero hipertrofiar, eu quero só secar, emagrecer, sem preocupar com massa muscular. Tudo que define é a sua alimentação. O treino varia alguma coisa ou outra, né? A gente muda a intensidade, aquele negócio de, para secar você tem que fazer 5 de 20 e para hipertrofiar 3 de 10. Não, isso tudo é um mito. É questão de descanso, é questão de alimentação mesmo e um treinamento específico para você. Então, tudo aquilo ali bem personalizado, pessoa a pessoa. Isso. Porque nem sempre o que dá certo para você, dá certo para outro. Justamente. Então, tem que ser, por isso que tem o personal é bem... E para você, o personal ou os personagens que passaram durante esse seu tempo foram importantes? Ou você mesmo que se mantinha, tinha um personal apenas por dizer que tinha? Não, foi muito importante. No período porque quando eu comecei nesse universo, que é um universo totalmente diferente, você não tem noção. São muitas categorias, são muitas exigências, então a gente precisa sim de um treinador
Pose, a gente precisa treinar pose. Então, chega um momento que você precisa desse direcionamento, mas com relação a treino, a conhecer o corpo, a alimentação, o que eu posso, o que eu não posso, eu sentava com os profissionais e falava, ó, isso eu já percebi que eu não preciso fazer, se eu faço assim é melhor para mim, porque dentro da faculdade eu tinha também uma gama de professores ali que me auxiliavam em tudo. Porque é muito perigoso também, porque todo mundo que participa de competição, a gente precisa sim daquela questão de anabolizante, questão de alguns medicamentos em si, a questão do cardiologista, que é muito importante, aquele acompanhamento de uma equipe enorme para a competição. E até fora de competição, a pessoa que queira, que busque um corpo mais definido, um nível mais avançado físico, né? Ela precisa de um acompanhamento, porque é muito sério. A gente acha que não, mas é muito sério. E isso tudo a gente já percebeu, a gente sabe, até o Coruja mesmo, a gente conversa um pouco, que competir não é uma profissão, você não ganha dinheiro com isso. E pelo contrário, você gasta muito mais do que aquele pequeno prêmio que às vezes tem. É pequeno. Eu falo que eu tive muita sorte. Eu acho que é muito, como é que fala assim, não é desonesto, né? É muito injusto esse meio. A pessoa investe o tempo, gasta, porque gosta, ama aquilo ali, que a gente já tá indo lá acompanhar as competições, a gente vê, principalmente os homens, nem tantas mulheres, mas o sonho dos homens é ser daquele jeito, né? Fica aquela em busca daquele corpo, e o homem eu acho que é um pouco mais difícil que a mulher, porque ele tem que crescer muito. Então eu acho que dá mais trabalho moldar o corpo do homem do que o da mulher. Imagino, né? Isso é o que a gente tem de pensamento leigo. E eles não ganham quase nada. E homem dificilmente consegue esses patrocínios com imagem, a menos que o cara já esteja bem famoso. Isso. E aqui no Brasil, a gente fala muito que é muito pior. Fora, na Índia, eles têm muito reconhecimento. É impressionante que às vezes a gente não tem essa noção. Fora do Brasil tem mais reconhecimento esse mundo do fisiculturismo. Aqui não tem. Aqui é bem pior. E realmente, para os homens, a gente vê uma dificuldade muito maior. Muitos eu vejo que trabalham e tiram do salário para poder conseguir manter aquilo ali, principalmente quando chega próximo, que aí aumenta os gastos, né? Nossa, entra no desespero. Chega próximo da competição, os gastos aumentam, aí você já tem que... Aí depois que passa, dá um tempinho de off, aí vai até mais ou menos, né? Mas aí, aqui estavam tendo competições, as do Coruja eram 2, né? Aí começaram a tentar outra do Vitórios, entrar na categoria, fora que alguns também iam classificavam para o brasileiro, estadual ou brasileiro, e aí acabava não tendo nem muito tempo de descanso. Aí o descanso era pouco. Para você era difícil essa fase de ficar sem descanso? Na verdade, eu acho que a gente chega num ponto que é tudo tão normal, assim... Eventos, aniversários, casamentos, a gente chega num ponto que é tão normal você não comer aquilo que você não sente falta. Eu brinco muito que isso me disciplinou tanto na vida, que eu foco no meu objetivo. Quando eu tenho um objetivo, aquela questão de... Não interessa o que está acontecendo externo. Eu preciso focar só no objetivo. Isso é uma coisa muito boa. Que eu levava marmita, minha família comendo pizza, tipo, sábado à noite. E eu nem aí, sentava na mesa, ria, conversava normal. Era muito normal. Eu cheguei a ficar 8 meses direto, sem colocar um chocolate na boca. Nada, mantendo aquela dieta... De segunda a sexta, sábado, domingo, do dia não tinha nada. Tinha alguns, a gente fala assim, alguns choques na dieta, que às vezes a gente percebia que estava meio aquele platô, que precisava dar uma intensificada, então subia alguma coisa, comia alguma coisinha ali fora para dar aquele susto, né, no corpo, mas não era uma coisa que fazia falta, porque a gente consegue focar tanto. Você sabe, porque quando eu tinha... O pessoal que me acompanhava falava assim, não, peraí. Eu falava, ai, nossa, que vontade de comer isso. Vontade de dar e passa. O seu troféu você quer ganhar em primeiro lugar? A outra pessoa que está competindo com você, com certeza não está comendo isso. E está fazendo seu cardio. Eu falava, é mesmo, depois eu vou ter todo o tempo do mundo, a vida inteira para comer isso, para que eu vou comer agora? Né? Pensava, eu falava desse jeito e ia. Então foi uma coisa muito... força de vontade. Eu brinco que a gente vira um monstrinho, porque você não sente nem gosto da comida mais. Você come de 2 em 2 horas. Eu desenvolvi aqui a musculatura aqui no meu maxilar. Você sentia, você percebia
Na hora que eu mordo, assim, você vê que tem, tipo, a marca do músculo aqui no rosto. Então, são tantas coisas que a pessoa vira e fala, nossa, você não tem sentimento mais. Você toma café sem açúcar, você come sem sal, você tá no aeroporto. Ai, parece que essa mandioca não tá cheirando muito bem, mas você come porque você tem que comer. É muito estranho, você vira um robô. E assim, eu brinco... Aperta o botãozinho ali e eu... Não tava nem aí com nada. Deixa tocar. E tchau. E era assim, é uma coisa que você fala, eu consigo fazer o que quase ninguém faz. Eu acho que aqui é o principal. Mas dentro disso tudo que você viveu, você ficou quanto tempo competindo? Pra chegar, porque eu tinha a meta de chegar no Mundial. Foram 18 meses, mais ou menos. Mais de um ano e meio só. Então foi curto. Foi rápido. Eu alcancei meu objetivo muito rápido. Atingi minha meta rápido. E dentro de tudo isso que você participou aqui, regional, estadual, brasileiro, sul-americano, Isso período mundial. de competição, não de preparo. Porque o período de preparo foi mais de um ano. Mais de um ano para poder chegar nisso. De competições, que foi um ano e meio. Você preparou um ano para começar a competir e depois ficou um ano e meio competindo. Isso. E dentro disso tudo que você viveu, dentro das competições, tem algo que você fala assim, eu me arrependi disso? Eu acho que todo mundo que compete alcança, porque eu brinco muito que eu tive ou foi muita sorte, ou muito foco, ou muita determinação. Porque eu fui ganhando uma atrás da outra. Quando eu não ficava em primeiro, eu ficava em segundo lugar. Só no Mundial que eu fiquei em sexto. Então foi assim, pra mim foi muito... Não é fácil, porque tinha um desgaste. Falta de apoio da família, não é arrependimento, mas eu falo que algumas dificuldades que eu passei. Questão de gastos, que são altíssimos, até eu conseguir todos os patrocinadores, os primeiros 6 meses, antes de destacar, foi um pouco difícil nesse sentido. Críticas, muitas críticas, e apoio de família que eu não tinha. Namorado na época, eu estava namorando há uns 5 anos, terminei o relacionamento porque não apoiava, e eu sempre fui que horror. Troca tudo, né? A vida muda tudo, até namorado deixa porque pra lá. Talvez isso seja um pouco meu, porque eu acho assim, eu sempre vivi muito nessa de, eu quero muito que a pessoa esteja do meu lado, mas se ela não estiver me apoiando para algo que não faz mal a ela, é só porque ela não gostava daquilo. Eu primeiro vou focar naquilo que eu quero. Então, se você não me acompanha, você fica. Não somos. Eu sou radical, mas não é. É que a gente espera de quem está com você o apoio. Se ele não te dá o apoio, ele não vai te segurar. E foi um sonho que eu realizei, porque eu viajei o Brasil praticamente todo, fui para fora do país, competi, conheci um monte de gente, um monte de lugar. É algo muito realizador, é algo muito grande, grandioso para a vida de uma pessoa comum, de uma família humilde, que não tem condição, que não tem ninguém na família. Então, para mim, foi muito grande. E de experiência, porque todos os lugares que eu ia, às vezes estava acontecendo algum seminário, workshop, cursos, e eu participava de todos. Então, foi um crescimento profissional muito grande também. Você aproveitava não só para competir, mas para ganhar mais conhecimento. Conheci muitos atletas, pessoas. Nossa, eu subi no elevador junto com Arnold Schwarzenegger na época de Arnold Classic. Então, isso é uma coisa assim... assustadora, fantástica, sem palavras para uma pessoa da minha área. O Mundial que você competiu foi o Arnold? Não foi. Competi no Mundial na Índia, que era da WBFF na época, pela minha confederação. Entendi. Então, eu achei que você tinha um Mas eu contrato com ele. Você participou? Participei, não competi nessa época, que eu fui voltada para um curso. E eu ainda não competia. Você foi para conhecimento. Eu fui para ver como que era, para pegar a experiência, que tinha um monte de atleta. E foi onde? Foi no Rio de Janeiro, Rio. foi no Brasil. Aproveitei e falei assim, se eu for para fora, tentar um pro e tudo, já sei mais ou menos como que funciona. Mas são coisas que são sonhos realizados. Isso é excelente. E de tudo, que às vezes a gente fala assim, às vezes todo mundo fala, foi no Mundial, é a maior conquista. Mas
essa foi sua maior conquista? Porque às vezes tem pessoas que a maior conquista não foi essa, às vezes foi uma outra que foi mais difícil, era um páreo mais assim, tinha uma pessoa mais, você custou a ganhar. Qual que foi a sua maior conquista, o maior prêmio que você ganhou dentro dessa competição? Foi realmente o mundial? Do mundo do fisiculturismo e tudo, eu acredito que é o conhecimento, a experiência. E a minha meta era chegar no mundial, que aquilo ali era a minha meta. Quando eu chegasse ali, eu ia decidir se eu continuaria competindo ou não. Mas tem o prejuízo, eu não posso falar que é prejuízo, mas aquele pequeno atraso na faculdade, que eu ainda estava na faculdade, então eu perdi quase um ano ali de faculdade, porque era muita competição, muita viagem, muitos compromissos com patrocinadores que eu não podia perder por causa disso. Eu perdi o casamento no civil da minha irmã. Cheguei em Uberlândia, no casamento dela, eu era madrinha. 3 horas antes do casamento, na igreja, porque tiveram várias competições e eu viajando em todas. Então eu estava em Maceió, no Brasileiro, então no casamento civil não tive aqui. Talvez seja um arrependimento, mas ao mesmo tempo não, porque ela torcia muito por mim. Porque quando eu entrei para a competição, estava uma data definida e teve uma mudança, antecipou 3 meses por causa do Mundial. Para organizar passaporte e tudo, para quem ganhasse no Brasileiro para poder ir para o Mundial, não ia dar tempo. Então tinha 3 meses para passaporte, não, para o visto. Então a gente teve que correr atrás disso. E aí, por causa disso, antecipou. E eu falei, eu fiquei naquela dúvida, vou ou não vou? Mas, né, fui. Ainda bem, né? Fui. Foi, deu certo. Então, tirando o Mundial, todas as competições que você esteve, você estava no pódio? Tava. Todas. Campeã. Todas. E assim, você chegou no Mundial, não chegou a ganhar, mas ficar em 6º lugar entre no 45 mundo. países, 18 atletas que foram classificados, porque tem uma pré-seletiva e a seletiva, pra mim foi, chega a brilhar o olho, assim, você fica feliz. E você não quis tentar de novo, preparar para o próximo? Então, aí entrou aquela outra questão, já estava com os meus, não estava velha, mas para competição já estava. Já estava com 24 para 25, e a faculdade já atrasada, né? Eu estava faltando só algumas matérias para finalizar e eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho outro foco. E outra, a saúde, todo atleta de alto rendimento, de alta performance, ele não é saudável. Isso a gente tem que deixar bem claro que é uma ilusão. Muitas vezes vocês assistem ali uma coisa no palco, mas você que já esteve no backstage, você vê gente desmaiando, gente desidratada, gente vomitando, gente passando muito mal mesmo. Então aquilo tudo, eu sempre fui muito cautelosa. Se eu percebia que estava exagerando, eu dava uma freada. Cheguei a discutir com um treinador meu que queria que eu fizesse alguma outra, administrasse algum outro anabolizante mesmo, eu falo, alguma outra droga, e eu falava, não vou fazer isso. Eu conversava muito com os meus professores na época, e eu falava, não, isso eu não quero. Eu sei que independente de dosagem, se não for subclínica, é errado, é problemático, é perigoso. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Então chegou num ponto que eu falei, já alcancei o que era a minha meta. Eu não almejo mais do que isso e já tenho as minhas conquistas profissionais, a questão da minha capacidade, já atingi uma coisa que eu queria. Então a partir daqui, eu estou buscando uma coisa que já não faz mais, já não é aquele sonho, eu já não via mais aquilo como, eu preciso disso. E aí foi onde eu comecei a parar, pensando na minha saúde, né, também. E a gente vê até aqui, direto, medinho por aqui, né, que é onde a gente convive um pouco com os atletas. Nem sempre eles concordam com a decisão de quem ganhou. Sim. Sempre tem aquela discordância. De falar, mas olha lá, por um detalhe ou outro. Tem um júri, todo mundo ali, são pessoas que estão ali para aquilo. Mas muitos não concordam. Você já chegou a ver, que você falou que algumas vezes você ficou em 2º lugar, que realmente quem ganhou em primeiro estava melhor do que você, ou você não concordou com o resultado? Não, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito autocrítica. E antes de falar qualquer coisa, eu olhava e falava, não, realmente. Uma das competições que eu fiquei em 2º lugar, assim, se a gente for analisar,
Tem que tomar muito cuidado para falar isso, porque às vezes as pessoas não vão entender. As categorias, elas têm exigências e algumas características específicas. Em uma das competições que eu participei, que eu não fiquei em primeiro lugar, eu fiquei um pouco assim na dúvida, eu posso dizer, mas não discordei. Porque primeiro, eu tinha chegado de viagem, na viagem eu descuidei, e isso foi uma das vezes que aconteceu, que eu não tinha certeza que eu ia participar desse campeonato. Então foi uma coisa que eu não tinha certeza. Nesse descuidar, em 15 dias, para chegar no corpo aceitável, eu fiz uma dieta muito restrita e deslizei mesmo ali. Eu tinha que ter feito um rebote de carboidrato, dado uma aumentada no carbo, não deu tempo. E a gente fala que eu fiquei com, vou falar bem assim, vulgar, eu fiquei com a bunda murcha, tava nítido. E a menina que ganhou, ela tava com o corpo perfeito, mas se a gente analisasse entre categorias, para biquíni ela tava passando. Ela teria que ser wellness. Só que para wellness ela perderia porque ela estava pequena, ela ficou no meio termo. Então eu não contesto, eu não brigo, eu não discuto porque eu cometi um erro, um deslize. Porque até isso eles olham. No caminhar, você não pode estar flácida, digamos assim. Não tinha celulite, não tinha nada ali. Mas no caminhar, aquela tremidinha do salto ali. E ela não, o bumbum nem balançava. Tava impecável o corpo, maravilhoso. Então eu acredito assim que a gente não pode contestar, porque sempre por trás de quando você não fica em primeiro lugar, tem alguma coisa que está errada. Então, eles falaram ainda, você ficou em segundo, seu corpo estava bonito, o abdômen perfeito, as proporções bacanas, simetria, mas aconteceu isso e isso. Então pronto. Porque o que a gente vê, a maioria, quando fica em segundo ou terceiro lugar, já vi casos do cara pegar a medalha, jogar fora, mas quebrar o troféu. Eu acredito que o psicológico e a mentalidade de uma pessoa campeã, ela nunca vai ser querer sempre o primeiro lugar, é ser melhor do que ela está naquele momento. Tudo que eu recebo de crítica, a não ser que seja uma coisa muito tosca, muito fora ali, que você vê do contexto, eu analiso muito, eu tenho muito esse cuidado de analisar aquela crítica. Porque a pessoa tem que aprender com a crítica crescer, né? Porque muita gente acha que está recebendo uma crítica é para derrubar, Não, isso. A crítica verdadeira, ela é aquela que te levanta, que te ajuda no seu crescimento, seja profissional, pessoal, te ajuda a crescer. E ao mesmo tempo que eu já vi acontecer aqui mesmo, de uma vez que colocou uma menina que ganhou, que assim, não foi só quem ficou em segundo lugar, foi todo mundo contestou, até a plateia. Aí de repente foram lá e mudaram. Mudaram o quesito, foi lá e viram que realmente a menina não era a que deveria ter ganho, porque ela estava totalmente fora dos padrões, porque as categorias elas têm padrões, independente se é uma coisa mais uma competição regional, sem ter uma confederação por trás, existem alguns padrões que são, né, a olho ali, uma pessoa leiga, ela consegue enxergar. Mas eu uso muito uma frase, Marcelo, que eu aprendi na minha vida assim: não tem nada perfeito a não ser Deus. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. A pessoa que se julga perfeita, ela nunca vai alcançar um nível maior. Porque se a gente não é perfeito, mas a gente é perfectível, quer dizer que sempre cabe uma melhorazinha. Então, todas as vezes que eu recebo uma crítica, seja ela qual for, eu busco melhorar. Se eu já sou perfeito, eu não melhoro nunca. Vou melhorar, não tem mais nada para melhorar, né? Eu tô estagnado. É a xícara cheia, eu brinco muito assim. O lado terapêutico, eu trabalho muito com as minhas alunas, essa questão quando elas falam, eu tô fazendo tudo certo, mas não tô emagrecendo, não tô atingindo resultado. Eu falo assim, peraí, tá vendo essa xícara? Aí eu encho ela até aqui, eu falo, então você vai me ouvir ou não? Essa xícara é você está cheia. Tira um pouquinho desse conteúdo que você tem aí, que você sabe, pra gente colocar outro novo. O mundo muda o tempo inteiro, então a gente tem que entender. E outra, se não tá chegando naquele lugar, alguma coisa tá errada. A gente precisa muito disso, né? A avaliação própria é uma coisa difícil. Isso. Muito. E às vezes, quando alguém avalia a gente não aceita. Então é bem difícil trabalhar esse psicológico. Nossa, eu vou aproveitar para falar uma coisa que você me lembrou. Uma vez eu recebi uma crítica, porque eu falo assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam a meu respeito. Você não se importar com o que as pessoas pensam a seu respeito não significa que você não analisa as críticas. Mas a gente tem que ter discernimento de quem faz a crítica.
se quer o seu bem ou não. Eu não aceito crítica de uma pessoa que seja pior que eu, não no sentido assim, mas você tá falando como se você fosse melhor que alguém, que a gente nunca tá, mas assim, aquela pessoa que te critica no seu casamento. Quem sou eu, uma pessoa solteira, para criticar um casamento? Eu posso aconselhar atitudes, mas um casamento, por exemplo, eu não tenho quesitos para falar sobre isso. Então, eu falo muito, não é a mesma coisa quando eu falo, não ligo para comentário, opinião dos outros, desde que aquilo esteja me fazendo bem. E eu não esteja fazendo mal para o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu sou muito criticada com essa postura que eu falo, não estou nem aí para nada, a opinião dos outros, mas isso não significa que eu não me avalio constantemente ou que eu não me preocupo com críticas de pessoas que eu sei que estão querendo o meu bem. Isso. Que é outro ponto. Isso é importante. E são poucas essas pessoas que querem o bem da gente. Não tem muitas, não. Infelizmente, né? A maioria, quando fala, eu até brinquei, quando a gente foi começar a fazer essa ideia, a história do programa, eu falei para eles, a gente tem que prestar muita atenção, porque a maioria dos telespectadores, todo mundo vai assistir e vai achar maravilhoso. Só que tem aquelas pessoas que queriam estar no nosso lugar e não estão. Nossa. Essas vão procurar os mínimos detalhes, mas não para falar assim, melhora isso. Não, é para poder tentar derrubar. Então, essa é ruim. A gente respira fundo porque eu me exponho muito em rede social. Né? Então, vem aquela coisa, você é influenciadora. Eu não me vejo como influenciadora. Eu me vejo como alguém levando informações sobre saúde e alertando as pessoas. Eu busco muito isso, de fazer um alerta para as pessoas. Eu uso as minhas redes sociais, que é onde eu tenho maior voz, para poder falar com as pessoas, porque a gente não está sempre sendo convidada para estar em algum lugar, né? Tipo um programa de televisão, algum outro meio de comunicação para estar falando sobre algum assunto. Então eu tento passar o máximo possível de coisas positivas, de informação, não me vejo como influenciadora. Mas o fato de você estar ali se expondo, tendo coragem de ser quem você é, isso gera já crítica. Sim, mas você tem que... Em todos os lugares. Você tem que pensar diferente. Você é uma influenciadora e todos nós... Todos nós somos, né? A gente é um espelho, todo mundo olha pra gente, a gente influencia alguém. Aí a gente tem que pensar bem no que a gente faz para influenciar pro bem. Porque senão você faz alguma coisa e influencia pro mal. Porque tem as pessoas que são as má influencers. Não porque são ruins de mídia, não, é porque influenciam para aquilo que não é legal. Errado. A gente vê demais, tem coisas demais. Se você entrar em redes sociais, você vê cada porcaria que não ajuda em nada, mas influencia. Influencia. Então eu influencio em casa para meus filhos, para meus vizinhos e agora para quem assiste a gente. Então isso é uma influência. Então a gente tem que sempre ter cuidado com isso. Essa história de que, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso aí não existe. A gente tem que ser, infelizmente a gente é exemplo, pro bem, infelizmente não, felizmente a gente é exemplo. Seja pro bem ou pro mal, a gente é exemplo. A gente nunca, eu falo pra você fazer isso, mas se eu não dou exemplo, não vai adiantar. Não adianta. Eu até estava conversando com a sua esposa com relação ao grupo de emagrecimento que eu tenho, que é uma outra questão. Quando você falou de influência, quando a Thaís veio, né, eu tinha um grupo mais voltado só à atividade física. E aí a Thaís veio e falou assim, Pri, e se a gente fizesse um grupo, ela veio com essa ideia, onde tivesse a parte nutricional e a parte de atividade física e você colocasse algo relacionado à ansiedade, essa parte terapêutica também. E aí foi onde começou esse projeto como um projeto social, justamente por isso. As pessoas, elas recebem muitas informações, a internet ela te passa muita informação, tem muita informação disponível, mas nem sempre informações corretas. E a gente com aquela preocupação e aquele tanto de pergunta, tanto para ela quanto profissional da nutrição, quanto para mim como educadora física, como personal trainer, voltada a exercícios, vídeos, o pessoal, né, porque nós começamos 1 ano antes da pandemia, fomos extremamente criticadas, por profissionais da área. Vocês estão louca? Como que uma coisa online que exige que você dê atenção para o seu aluno, você vai lesionar um monte de gente, você vai ferrar um monte de gente, vai destruir. E ela como nutricionista, porque o Conselho da Nutrição proíbe você de dar consultas online, independente de você. Isso eu não sabia. Algumas coisinhas mudaram ali por causa da pandemia, mas era totalmente proibido.
E a gente tinha elaborado todo o projeto, mas não com informações de passar dieta, no caso dela, e eu passar treinos específicos, extremamente elaborados, mas de correção e reeducação. Então, o Magra Sem Desculpa, ele começou como um projeto assim voltado para tirar dúvidas, e a gente brinca que é o pontapé inicial. É para tirar o leigo, totalmente leigo, o sedentário, a pessoa que se alimenta pessimamente daquele nível, e ela começar a gostar e entender que poucos minutos de exercício dentro da sua casa, usando o peso do seu corpo, você consegue. E a forma como a Thaís reeduca as pessoas, né, que a gente ensina sobre, ela ensina sobre alimentação, foi transformador. Então começou como um tira-dúvidas. E aí a gente falando das críticas, não deu ali um ano, que eu lembro que nossa, tem muito tempo já, a gente já fez 2 anos de grupo. A pandemia veio agora, né? Então assim, quando veio a pandemia, a quantidade de pessoas que vieram me perguntar sobre o grupo, inclusive alguns que criticaram como que eu gravava os vídeos, como que eu fazia de vídeo, eu falei assim, pensei, né? Eu fiquei calada, falei, não vou deixar meu lado mal, não vou deixar a Priscila maldosa tomar conta, não, vou ter tranquilidade, calma, mas vou dar uma alfinetada. E aí falava, olha, assim, 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 e tá dando muito certo. Tanto é que tem mais de 1 ano que a gente tá aí, e agora a gente já tem experiência, e passei pro pessoal. Muito bom a gente também não abaixar a cabeça com as críticas, não colocar o projeto igual. Acredito que vocês receberam muita crítica, né? Que a gente fala, que o pessoal falava, vocês estão louca? Vocês estão loucos? Aí acabou que a pandemia veio e mostrou que é uma necessidade. E eu acho que daqui para frente isso nunca mais vai parar. Não vai. A inclusão digital, né, em outros ambientes profissionais, que antes as pessoas eram muito resistentes com isso. E a gente até vê, sempre vocês colocam lá os resultados de pessoas, algumas mensagens que as pessoas mandam, a gente vê lá, e é bacana, não só pelo lado profissional de você ter conseguido fazer uma coisa de sucesso, mas você ter conseguido ajudar pessoas que às vezes tinham problema de peso, às vezes, e isso tudo causa problemas emocionais. Nossa, aí junta tudo, é um pacote de problemas que... E com relação ao valor, que é super acessível, a facilidade que a gente explica para as pessoas, e aconteceu acho que em 4 grupos, a gente já está no 26. Em um dos grupos, entraram senhoras de idade que falaram abertamente, eu só estou aqui no grupo porque eu quero aprender a comer melhor, eu provavelmente não vou fazer os exercícios, mas eu quero o apoio de outras pessoas para eu melhorar a minha autoestima, a minha qualidade de vida, eu não tenho neto, eu não tenho ninguém, e a gente acaba virando assim uma família. É uma família ali, são poucos dias e algumas entraram várias e várias vezes e conta a história. E a gente, essa é a dona Célia, ela é de Salvador. E ela fala, minhas filhinhas mineiras aí, minhas netinhas mineiras. E uma tem um neto que é personal trainer, então ela gravava videozinho dele na academia com ela. Então, vira uma coisa super bacana. E a gente foi entrando em outros estados, a gente está num monte de lugar, tem gente de Vila Velha, tiveram meninas de fora do Brasil, brasileiras de fora do Brasil que quiseram participar. E tudo fala sobre essa questão do psicológico, do emocional, da necessidade do grupo. E na pandemia isso fez uma diferença sem igual. Igual você falou, tem pessoas que já entraram várias vezes, né? Entra num grupo, entra no outro. Já aconteceu, porque tudo tem os seus percalços. Pessoas que entraram, desistiram, desanimaram, não quiseram continuar. Acontece. Isso é muito, existe, isso é muito recorrente? Não teve muito, não. Para ser muito honesta, todas as vezes que tiveram desistências, depois de uns 3, 4 grupos voltaram e falaram, olha, meu emocional não estava bom, procurei um psicólogo, procurei alguém, procurei um acompanhamento mais próximo, porque eu estava com um problema um pouco mais grave. Ou pessoas que falam assim, eu realmente não dou conta de fazer algo que eu não esteja com alguém pegando no meu pé. Então, assim, é uma coisinha ou outra, mas eu falo com muito orgulho que até hoje eu não recebi nenhuma crítica do grupo. Só elogios, isso pra mim, pra nós, né, pra mim, pra Thaís, é fantástico. E porque é muito fácil, é muito prazeroso de fazer. Quando você gosta de uma coisa, ainda você recebe o elogio, aí você se sente melhor ainda e você passa. Eu emagreci muito, né, nesses últimos dias, porque
A gente percebeu que muitas meninas estavam falando, eu não tô conseguindo, eu acho que não é possível. Eu falei, não, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Aí peguei e emagreci em 6 dias 4 quilos. E fazendo acompanhamento, os videozinhos e mandando pro grupo. O vídeo e mandava. Aí chegou hoje e falei assim, gente, eu não posso emagrecer mais não, porque eu tô abaixo do meu peso de saúde já, né? Deixa eu parar. E aí, assim, isso tudo a gente faz para estimular, para mostrar que é possível. E dar umas diquinhas ali, tem muita coisa, muita estratégia. E é muito bom. Bom, você está em casa acompanhando, o assunto prende, a gente vai conversando, vai rendendo, a gente vai dar uma pausa, nossa DJ vai colocar um som pra gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta para falar mais. Que a gente só começou, né? O assunto vai estendendo, mas tem certeza que vai ter que voltar aqui depois para contar mais histórias. Depois a gente vai querer trazer alguma das alunas desse grupo para mostrar, dar o testemunho aqui e falar com a gente um pouco disso, da próxima visita dela. Mas vamos para o intervalo e a gente já volta. Mas antes, Rayane. So, do you know anything about techno? No. Listen. Listen. Stop Freio, atendimento especializado, técnicos treinados na fábrica, com atualização anual, peças e componentes para toda linha de válvulas, compressores, cuíca de freio, pinça de freio e disco. Empresa especializada nas linhas Wabico e Canó. Stop Freio, Rua Rebelião Praeira, 509, Uberlândia. Você pintou como um sonho, eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Você me faz o que sou, caça e caçador. E se um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve luz sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Ei, Fábio Júnior, eu vou te falar, viu? Você faz história, hein, Glaucio? Você aí fez história, né? Esse cara aí. Eu sou fã, viu? Eu lembro da época que ainda tinha um pouquinho de cabelo, né? Ficava achando que era Fábio Júnior, passava a mão assim, era bom demais. Agora já não tá tendo mais nada, daqui uns dias eu vou falar que eu sou quem? Careca, Vin Diesel, sei lá. Vai mudar. Então o Fábio já não tá tendo tanto cabelo mais. Não, mas ele gasta, ele pode fazer algumas melhorias lá no telhado, né? Meu telhado aqui vai ter que, daqui uns dias, passar óleo de peroba, né? Mas assim, a música traz coisas bacanas demais. Essa época aí, até hoje, ele ainda
sempre que se ouve música, Fábio Júnior, acho que vai ser uma coisa muito eterna. Com certeza, né? Ele fez uma carreira muito bacana, né? E na década de 80, principalmente, ele foi fantástico, né? Muitos temas de novelas, enfim. Ele foi o Jorge Isso Pronto, foi o Jorge Tadeu. Vai, que é isso aí, Sonso? Você tá lembrando? Você ficava cheirando a flor do Jorge Tadeu também? Eu só lembrei daqueles microfone. Só lembrei daqueles momentos mesmo, entendeu? Mas você não pegava a flor do Jorge Tadeu? Esse negócio de pegar a flor, eu deixava para os meninos. Não ficava sonhando lá com ele, não faz meu feitio. Não, eu acho que ele foi lembrar logo do quê, né? Mas que vem a mensagem lá. Olha o que vem na cabeça, né? Eu acho que naquela novela foi a que marcou, né? Inveja, Foi. E marcou, né? Como vocês estão dizendo, tanto na música como a carreira dele de ator, foi que mais marcou a carreira dele, né? Aquela novela. Sim, com certeza. Porque lá alavancou a carreira de ator, né? Lá foi onde deu uma crescida. E não tem, é sacanagem, mas não tem como não lembrar, né? Ei, gente, vocês aí em casa, quem é que lembra? Quem é dessa idade? Manda um recado aí. Quem é dessa época aí que lembra lá, pegou a flor, sonhava, ficava lá esperando o Jorge Tadeu chegar em casa? Ei, meu Deus do céu. Bom, gente, mas espero que vocês continuem ligadinhos no nosso canal, na Rede TV, TV Mais Uberlândia, canal 15.1. Toda semana você tem esse encontro marcado com a gente. E vai lá pro YouTube, assim que acabar o programa, que lá tem conteúdo exclusivo. Que é isso? Tu tá enrolando? Conteúdo. Querendo ficar em inglês? Conteúdo exclusivo, porque o papo aqui tá bacana, tem muita música, tem ainda, daqui a pouquinho, tá ali, ó, já tá prontinho uma salada tropical, a gente já vai comendo com os olhos, daqui a pouco a gente degusta. Mas a gente ainda quer tirar mais um pouquinho de conhecimento da nossa convidada, da Priscila. Vocês falaram que lá você mexe com o físico, né, com a alimentação e também com o psicológico, né, trabalha a mente, porque muitas pessoas têm um problema para chegar à questão de melhorar. Uns precisam ganhar peso. Tem pessoas que entram lá para ganhar também ou só para perder? Porque fala magra sem desculpa, né, o nome do projeto. Na verdade, dentro do projeto, com relação à alimentação e todo o protocolo que a gente elaborou, ele é voltado mesmo para o emagrecimento. Mas existem muitas pessoas que nos buscam, né, que procuram a gente para falar mesmo sobre hipertrofia, ganho de peso. Tem alguns casos clínicos também que a pessoa perde muita massa magra. Enfim, tem um monte de outras situações, mas dentro do grupo de emagrecimento é só mesmo dentro do Magra Sem Desculpa é só para emagrecimento. Mas aí vocês têm que criar um outro grupo para atender os que estão precisando ganhar um pezinho, né? Aí assim, o pessoal tem cobrado bastante, mas esse lado da hipertrofia, se a gente não toma muito cuidado, aumento de massa magra, é um pouquinho mais difícil, mais elaborado, questão de cálculos e quantidade de nutrientes, enfim, do que na parte da nutrição é um pouco mais difícil. A parte do treino a gente consegue trabalhar de uma forma mais ampla, mesmo assim é mais individualizado. Então por isso que não tem como fazer um trabalho bom em grupo. Porque as pessoas são muito diferentes, né? Essa questão da individualidade biológica tem que ser muito respeitada, principalmente dentro da hipertrofia. E dentro dos grupos, qual que é a maior dificuldade, a maior barreira que você encontra? Porque vocês, dentro do grupo tem pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de pesos diferentes. Qual que é a maior dificuldade em trabalhar em grupo? Todas as vezes que a gente cria um grupo e quando começamos a fazer as inscrições, eu pergunto, você tem alguma restrição? Explico que é um trabalho em grupo. Os exercícios são iguais para todos. Aí entra uma gestante, às vezes uma mulher que esteja amamentando, uma idosa, um cardiopata, algumas restrições articulares. Então a gente começa, diabético já entrou. Teve um que foi muito engraçadinho, que eu achei o máximo, que era uma surda e muda. Então, eu achei maravilhoso e a gente conseguiu trabalhar super bem, né? Passei os vídeos com legendinha, criei explicando direitinho para ela, tudo escrito. Então, são algumas coisas bem interessantes. Mas, assim, a gente tenta incluir todo mundo, mas é um pouquinho mais difícil. Mas eu sempre falo,
O grupo, não dá para eu dar atenção para 50 pessoas. Tem grupo que entra 15, tem grupo que entra 50. Então fica um pouco difícil você individualizar, né? Até mesmo porque é uma coisa bem para início mesmo, é o pontapé inicial. Então, algumas pessoas eu montei uns treinos sem impacto, né? Alguns com elastiquinho, mando para as pessoas, explico como que usa. Para o pessoal que não pode fazer, às vezes, uma corrida, ou até mesmo os exercícios que você tem algum salto, alguma coisa voltada a isso. Mas a gente tenta incluir todo mundo, mas em grupo é um pouco difícil, né? Acaba que tem essas restrições. E a gente dá uma atençãozinha ou outra, mas não dá para individualizar para todo mundo. E você trabalha com a parte física e ela com a nutricional. Isso. Qual que vocês acham que tem sido mais difícil para as pessoas, principalmente nessa época de pandemia? Está mais difícil se alimentar corretamente ou praticar o exercício? A alimentação. Por quê? Alimentação. Então, aí eu entro com a parte terapêutica também. Eu prescrevo os florais, né, para as meninas, dou esse auxílio, né, voltado a essa parte emocional mesmo. E a gente nota que essa questão da ansiedade, né, a pessoa estando em casa, as mães surtando com os filhos, que é a maior queixa que a gente recebe. Eu não tô aguentando meus filhos em casa. Ainda bem que meu marido saiu hoje pra casa da mãe dele, vai ficar uma semana lá. Até isso acontece. Então, a gente percebe que essa mudança foi uma coisa muito abrupta, assim, foi muito de repente. Elas sentem mais instabilidade emocional, com isso vem o estresse, ansiedade, cortisol alto, necessidade de comer muito. Né, que a questão hormonal interfere até nisso. Então, começam a comer mais, então eu entro com a parte do floral, para auxiliar nisso. Mas a percepção maior é essa dificuldade com a alimentação, de não comer tanto, porque toda hora abre a geladeira, eu falo, vai, pega uma água, faz gelatina, faz alguma coisa. Deixa a geladeira vazia. Deu vontade de abrir a geladeira, de comer, de mastigar, morde um gelo, vai fazer um agachamento toda vez que você sentir vontade. Então a gente tem tudo isso, essa interação, essa brincadeira, uma falando para a outra, não, você não vai fazer isso. A gente coloca algumas competições internas, com premiação. Quem conseguir manter a semana toda assim, conseguir perder mais peso, porque como é emagrecimento, não tem tanta necessidade de focar em medida e peso, né? Então a gente não tem aquela preocupação, eu tô com percentual de gordura X. Não, é peso e medida. E quem consegue alcançar um objetivo no final da semana, a gente dá uma premiação. Tem tudo isso, faz um sorteio entre as melhores. Então, mas a alimentação é o pior. Gente, chega em mais casa, difícil. Passam as correntes na geladeira, põe assim uns 10 cadeados. Pega a mistura máscara. Todos iguais, com chaves iguais. A hora que você der fome, até sei lá e conseguir abrir tudo, a fome passa. Passou. Você volta pro que você estava fazendo e fica tranquilo. E a Thaís, ela fala muito sobre isso, a fome emocional, né? A fome emocional e a fome fisiológica. Existe as duas coisas. Que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá com vontade de mastigar alguma coisa por ansiedade. É a compulsão, acaba sendo mais uma compulsão do que fome. Aquele momento a compulsão. Que você abre a geladeira, olha assim e fala, não tem nada. Aí passa 5 minutos, você abre de novo e você, nossa, tem isso aqui, vou e Você como. fica em casa, o mal do ficar em casa é isso. Você vai na geladeira, abre, você pensa, você fala, não vou comer agora não, fecha. Passa 5 minutos, você, nossa, tem isso aqui, vou pegar e vou comer isso aqui. E pra quem tá reclamando dos filhos em casa, faz igual a minha esposa. Ela começou fazendo exercício e colocava os galãozinhos. E quando começou a ficar leve, ela começou a pegar os meninos e pôr nas costas. E fazia o agachamento com uma nas costas. Então tem que ir aproveitando. Usa, né? Pronto, usa o que tem. Aí se ficar leve, põe 2 meninos. Aí qualquer coisa chama o marido, né? Não é pra pegar os meninos, não, é pra pôr nas costas e carregar também, viu, gente? Aprende. Mas essa questão de emagrecer, às vezes se torna muito psicológico. Sim. Tem muitas pessoas que entraram nos grupos e você viu que às vezes essa pessoa não tinha uma necessidade de emagrecer, mas ela queria emagrecer assim mesmo. Aquela anorexia que fala, né? E a pessoa tem gente que é magra e ainda se acha gorda, quer emagrecer mais, quer parar de comer, fazer isso. Como eu tenho esse feeling com relação a essa questão emocional, a gente nota muito isso de algumas pessoas
que eu convidava para ir lá no meu estúdio, que eu tenho uma sala, uma recepção, eu uso como consultório, para bater um papo, falava, vou te dar uma sessão de auriculoterapia, mas era na verdade para ter aquele olho no olho, aquela conversa mais próxima da pessoa, porque a gente nota muito, principalmente, essa distorção de imagem em algumas pessoas, no caso do emagrecimento, e alguns casos que são necessários psiquiatra, né? No caso de uma pessoa com uma obesidade, um sobrepeso, que entram, eu fico, assim, são algumas situações que me abalam emocionalmente ainda, né? A gente se faz muito forte, mas que às vezes elas entravam no grupo para ter coragem para entrar em assuntos muito mais profundos, relacionados a casamento, situações muito pesadas de até assédio sexual dentro de trabalho, aquele encorajamento para poder estar entre outras mulheres, pegar uma força, e aí eu convidava. Quando eu notava alguma coisa estranha, que eu tenho muito isso, de observar, às vezes no grupo, como a minha parte é atividade física, nem todo mundo precisa, porque os vídeos são muito explicados. Às vezes elas questionam mais sobre alimentação. E aí uma vez ou outra, quando eu percebo que a pessoa me chama muito no privado, eu sei que ela está querendo falar algo... coisa a mais. É muito no privado de questões que ela podia ter falado ali. Então eu ia puxando a língua e acabava convidando ela para ir lá. Quando era de fora eu convidava para conversar, ligava, fazia uma chamada de vídeo. E em alguns casos você vê, assim, é coisa que a gente não imagina que aconteça, mas acontece. A gente está com o olho roxo, eu falava, eu posso te ligar de vídeo? Para te demonstrar o exercício ao vivo, mas não era para ter aquela desculpa para você olhar no olho da pessoa, mesmo estando distante. Então são situações que já aconteceram tanto do lado da anorexia, mas com outras situações, outros distúrbios que eu percebia e que o emagrecimento ou a busca pelo corpo era uma desculpa para camuflar uma depressão, que já estava entrando num caso de um pouco mais profundo, um pensamento muito suicida. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira, você nota que é muito recorrente aquela brincadeirinha. Então são coisas que dentro da nossa área de personal trainer, quando eu converso com colegas de profissão, eu falo, observa mais, porque tem alguns que a pessoa chega e ele nem pergunta como ela tá, não olha na pessoa, não vê que ela tá um pouco mais calada. Então, assim... Trata muito profissionalmente, não olha muito emocional. Nós precisamos trabalhar mais isso na nossa área, porque a gente tem um contato ali de 1 hora, às vezes, a pessoa ela passa mais tempo fora de casa e a pessoa mais próxima que ela tem de conversar por 1 hora seguida é o personal trainer. Então, dali você consegue direcionar para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico. Você percebe, às vezes, coisas que a pessoa não está percebendo. Né? Então, eu falo, é muito importante. Porque às vezes percebe e não tem coragem de ter uma atitude, de falar, de mudar. Talvez. Aí você acaba devagarzinho puxando a gente, e tendo esse lado aí de mais emocional, mais psicológico do que, na verdade, o físico, treinar e alimentação. Bacana. Bom, mas falando agora em alimentação também, o chefe preparou aqui, né? Nossa salada. Essa salada... Chefe, traz aqui, vem cá com essa prato travessa. Eu sou grosso mesmo, eu não entendo desse negócio, não. Tem que falar um nome chique, né? Eu não sou chique. Isso aqui é uma porcelana, mano. Porcelana. Travessa de porcelana aí. Vamos trazer esse trem. Faz o trem. Então, aqui pra Priscila, né, que a personal, eu tô vendo ela falar até sobre os seus discípulos, né, que te seguem. Então, para aquela ansiedade deles de geladeira, não tem coisa mais rica em vitamina que uma salada tropical. Aqui você corresponde a todos os tipos de vitamina. Deixa eu até vitamina A, B, C, ferro, fósforo, zinco, entendeu? Então, para aquela ansiedade, igual você falou, de comer, a pessoa matar aquela ansiedade, não tem nada melhor que ela pegar. Deixa eu mostrar aqui, que depois eu insiro essa imagem lá no nosso vídeo. Né? Deixa eu colocar aqui, senão o pessoal lá de casa, né? Porque assim... para vocês entenderem, aqui o nosso programa funciona com poucas pessoas, não só por questão da pandemia, né? Mas é questão da condição mesmo. Então a gente vai se virando aqui. Minha esposa, hoje é minha filha, que está aqui ajudando nas câmeras, mas são tantas câmeras, não dá para vir aqui agora e mostrar. Então fiz uma cena aqui, depois a gente inclui lá.
Priscila também está registrando. Ah, eu vou, né? Tá tão linda. Então, Marcelo, um prato desse, a gente como chefe de cozinha, a gente fala que uma comida boa é uma comida colorida, é uma comida saudável. Então, essa daqui não tem discussão nenhuma para se falar que é uma comida saudável. E isso, nutricionalmente falando, também, né? Sim, todas, corresponde a todo tipo de vitamina. Que eu tenho chicória, couve, para você ver, uma salada tropical diferente. A chicória, couve, o alface, que contém muita enzima, né? Que ajuda na perda de peso, para aqueles que querem perder. A fibra na manga. Sim, manga. A ricota, a maçã, que ajuda também ao combate ao câncer, muitas pessoas não sabem, a couve. Então, além de você estar fazendo uma nutrição legal, ela te protege, te ajuda na proteção do seu organismo, te dá aquela imunidade boa, te ajuda no dia a dia. Então, quer comer, quer fazer uma alimentação saudável, tá aí a dica. Eu tenho um problema muito grande com salada. Imagina. Quando é pouco, não dá certo. Lá em casa, minha travessinha, acho que cabe umas 2 dessas aí na minha bacinha de salada para comer. Salada é uma coisa muito boa. E é engraçado, né? A gente fala muito isso, né? Que a pessoa que se alimenta bem, ela não precisa se preocupar com medicamento, com remédio, com saúde, porque a gente vai cuidando, tanto é que foi comprovado, né, nessa questão do Covid, que as pessoas que são treinadas e que treinam, elas têm uma resistência muito maior. E teve também até eu postei recentemente, mostrando que um hormônio, uma enzima, não lembro agora, esqueci, depois vou até ler, é liberado durante o exercício, ele tem um potencial muito bacana sobre o Covid. Com relação e a imunidade de quem pratica atividade física, né? Totalmente. É super mais alta, né? Essa questão do Covid agora veio para muita gente, tá mudando os hábitos. Nossa, né? mudou demais. Porque o pessoal principalmente o pessoal começou a fazer mais caminhada, porque hoje o Covid, o maior problema é o respiratório, né? Sim. Então as pessoas têm começado a caminhar, praticar algum esporte, melhorar, fazer né, alguma coisa, porque se pegar o Covid, né? Tchau. Como diz o nosso presidente, todo mundo vai pegar, uns vai morrer, outros vai ficar ruim, outros não vai sentir nada, né? Não querendo concordar, mas, né, infelizmente é verdade. Já que nós estamos falando de Covid, o inhame não está nesse prato, mas ele é o principal ativista, vamos falar assim, para proteger contra a Covid. Inhame e limão. Ah, é? Principal, ele aumenta toda a sua imunidade. Sei lá em casa vai no suco. Inhame, limão, beterraba, batata doce, cenoura, então você vai tá no fazendo suco. certo. Ele Você é o principal. Muita gente não sabe vendo? disso. Ela tá no caminho. Mas ele é perfeito no auxílio do combate à Covid. E muitas pessoas não sabem disso. Bacana. Bom saber, bom saber. A saúde começa pelo prato, né? Pela boca. Você falou tudo, entendeu? Você falou tudo. A gente morre ou melhora pela boca, né? Você é o que você come. Eles falam, nossa, essas frases prontas, mas é a verdade, são fatos, né? Isso é um fato. Nossa, e esse molho? Esse aí é um creme de alho. É o famoso, né? Creme de alho que para toda salada não pode faltar, né? E espanta os morcegos, espanta os tudo. Esse aí você falou. Mas eu adoro alho. Eu amo. Você creme de gosta alho. de alho, né? Eu chefe? amo todos os pratos. Semana passada foi um filezinho com alhos em cima. No molho branco, bechamel, né? Mas o alho granulado. Aí, tá vendo? O alho é o tempero, né, da comida. Gente, eu adoro alho e cebola. Rabanete. Comida. Tem tudo aqui, ou seja, isso aqui esse é uma. não tem no meu prato, não, né? Esse aí não tinha, não. Deixa aí. Esse eu quero, pode pôr mais. Você gosta de rabanete? Eu gosto. Que legal. E é muito difícil as pessoas gostarem do rabanete. Rabanete, né? jiló, gente. O tanto que eu gosto de jiló, saladinha de jiló. Perfeito. Fininho, 5 limãozinhos. E salada de jiló eu aprendi com cachaceiro. Porque o povo come jiló por questão de. Os cachaceiros comem jiló, né? Pra poder falar que é o amargo, aí ajuda um pouco a diminuir a ressaca. Uma coisa também que eu gosto de colocar na minha comida é hortelã. Nossa, perfeito. Eu acho tão o hortelã gostoso, é tudo. perfeito. Até pro nosso ar, pro nosso pulmão. Ele é perfeito. Abre os broncos. Muita gente não sabe. Eu estou aprendendo também aos poucos.
com a Nossa, eu salada. gosto. Eu tô começando a mudar um pouco a alimentação, entendeu? Já tive no excessinho, agora acho que eu tô começando a querer caber no terno. Comprei um terno ali para o aniversário da minha filha, não botou, falei, então vamos mudar essa alimentação. Você comprou um terno, mas você arrumou uma roupinha mais invocada também, então, né? Ah, que é isso? Isso aqui é do meu amigo Ovidio, você viu? Gostou? Eu tô vendo aí. Da MA Uniformes. Da MA Uniformes, do nosso amigo Ovidio. Queria até deixar um abraço para ele. Ó, Ovidio, tamo junto, hein? Ovidio? Ovidio. Nossa, ele falava isso, é um amigo, eu brincava, falava, Ovidio, mas era de brincadeira. Não, mas primeira vez que eu ouço esse com um nome. O Ovidio aqui tá vestindo o Chef Sonics agora. Aqui, então vamos tá dando uma força para ele lá também. Tá? Quem certo. quiser procurar uniformes aí, ó. Tá aí no nosso rodapé aí, ó. Legal, hein? Vamos ajudar quem ajuda a gente, né? Vamos ajudar quem ajuda a gente, incentiva a gente, não é verdade? Você falou tudo, Marcelo. Com certeza. Eu vou deixar vocês degustarem aqui esse prato. Deixa aqui, nós vamos finalizar um papo aqui, enquanto ela vai tocar para encerrar o programa, daqui a pouquinho, um minutinho, a gente vai degustar aqui, botar um cremezinho de alho. Mas, Priscila, antes da gente encerrar, você também, eu vejo que você, além de todo esse lado de questão de saúde nutricional, você também é envolvida com os animais. Vejo que você defende. E vi que foi hoje que você postou um vídeo, tinha um cachorrinho pulando pela... Tem lógica. Eu passei, né? Pela telinha, né, da janela. Eu falo, gente, menina, criança, cachorro, idoso. A gente tem que ter assim, ó, o tempo inteiro de olho. Eu descendo a Rondon, aí eu vi o bichinho na janela. Eu falei assim, gente, isso aqui é um gato, será? E eu, doida com o bicho, dei a volta no quarteirão para ter certeza que era um gato. Nem me passou pela cabeça que era um cachorro. Na hora que eu fui passando devagarzinho, ela mordendo a telinha. Eu falei, gente, essa cachorra não é possível que ela vai conseguir rasgar essa tela. Estacionei e fiquei olhando. De repente, ela enfia a cabeça. Eu falei, pronto. Ela conseguiu rasgar a tela da janela e quase foi saindo com o corpinho. Nossa. Pensa, gente. Eu já vi muita história no seu Instagram com esses animais. Tem histórias. Briga, polícia, tudo envolve esses animais. Esse aqui defende. É um pouco de tudo ali, mas, né? O que você tem, assim? Você sempre teve animais? Você sempre gostou, desde criança? Isso de onde veio esse vínculo seu para você defender tantos animais? Eu acredito que todo mundo que gosta muito de bicho não tem muita explicação, porque eu cresci numa família que sempre teve cachorro, mas a minha mãe conta e ri que quando caía passarinho na garagem ali de ninho, eu chorava, fazia até velório pro passarinho, chorava, eu com 2, 3 anos. E eu sempre gostei muito, eu cresci com cachorro. Eu lembro, quando eu era muito pequenininha, poucas memórias que eu tenho de infância, meu primeiro cachorrinho que eu lembro era um labrador. E eu, pequenininha, 3 aninhos, neném, de bico ainda, com cachorro. Eu sempre cresci com animal, mas nunca aquela coisa de animal dormir dentro de casa, de ficar dentro de casa. E sempre foi, mas não tem algo assim, que minha mãe me passou, que alguém da família. Família de fazenda, de roça, tipo, tinha, mas era cachorro de roça. Fui criado até meus 15 em roça, mas, assim, sempre com muita dó. Se matasse pra vaca para fazer churrasco, galinha, eu não conseguia comer. Tanto é que chegou uma época da minha vida que eu parei, total. Eu mudei muito a minha alimentação para melhor, com relação a mais variedades, porque quando a gente é atleta é muito restrito. Carboidrato, proteína, carboidrato, proteína. Então a gente repõe às vezes com suplemento e tudo, mas devido às necessidades para competição, de estética mesmo, a gente se restringe muito. Quando eu parei de competir, passou algum tempo, aí eu fui para a Índia, conheci outras coisas. Então teve um processo espiritual, teve a questão já de não... Então não foi assim, eu não vou comer mais carne. Eu lembro até hoje, estava na casa de uma aluna minha, ela chama Adriana. E eu sempre gostei muito. Minha mãe fazia todo tipo de comida, minha família toda é de comer carne. E ela tinha feito costelinha com mandioca. Quando eu coloquei a costelinha no prato... Ei, Glass. Foi muito engraçado. Eu pus a carne na boca. Gente, é estranho de falar. Espumou. Eu falei, que é isso? E aí eu falei assim, Adriana, não consigo comer essa carne. Ela falou assim, sério? Eu falei assim, eu vou comer só a mandioca. Ela falou assim, vou fazer um ovo pra você. Eu falei assim, não, eu vou comer só a mandioca.
E aí comia, eu lembro, aí tinha mandioca, tinha piqui, tinha arroz, um pedacinho de queijo. Aí ela montou um prato ali pra mim, ela falou, não, Pri, você vai comer. Eu dava aula fora de Uberlândia, então eu ficava na casa da Adriana. E aí eu lembro direitinho, então ela tinha, sempre a menina, a cozinheira fazia toda a comida na casa dela, fazia toda a comida, quando eu ia pra lá, fazia um monte de coisa. E aí nesse dia, ela ligou e perguntou, você gosta de costelinha? Eu falei, gosto de tudo, não tem enjoeira não. Ah, vou mandar a menina fazer. E aí foi a coisa mais estranha. Desde então eu tentei... Mas eu também tenho esse problema, quando faz costela com mandioca na boca, espumante d'água, né? Antes de eu comer, dá uma vontade. E é engraçado, só que eu gosto às vezes de falar, porque apesar de não comer, poucas pessoas, as pessoas que não convivem comigo sabem. Oh, que legal. Porque eu não fico falando, eu não como carne, eu não gosto daquela coisa invasiva, porque se eu acredito que isso foi, em algum momento, uma necessidade minha, espiritual, de evolução... Sim. A outra pessoa, ela vai ter esse momento, se ela tiver que ter esse momento. Porque eu acredito muito, eu não sou budista, mas eu acredito muito nisso. Que legal. E também nessa questão da espiritualidade, desenvolvimento, de que cada um passa por um processo diferente. Então, se a pessoa acredita naquilo, o não julgamento para mim é o que rege a minha vida. É certo. Você pode chegar aqui para mim e falar, a não ser que você esteja maltratando um bicho, né? Porque aí eu... aí é outra... aí é outra história. Aí vira outra Priscila. Mas a questão do não julgamento, do não... Então, assim, eu não falo. Mas a reposição eu como arroz e feijão. Sim. Gosto demais, feijão preto para mim é tudo na vida. Não é na feijoada, não. Mas assim, ovo eu continuo comendo. Grão de bico passei a comer porque eu amo, lentilha. E é engraçado que eu fui estudar a ervilha, ela tem um percentual de proteína muito bacana. Existem suplementos na base de ervilha, que usa proteína da ervilha. Como você falou também, Gosto entendeu? demais. Então eu mudei muito a minha alimentação e realmente não me faz falta. Tanto é que se tivesse aqui um prato com arroz, feijão, uma salada, e o prato principal fosse a carne, que é cultural, no Brasil principalmente, que a carne é cultura, não pode né? faltar Na nossa prato. mesa não falta. Eu ia comer normal, não ia falar nada, e talvez alguém que tivesse um pouquinho mais atento ia perceber. Mas caso contrário, não. Eu nunca tive problema com alimentação por isso. Então é assim... Não foi te mais... fez falta justamente por você ter feito também essas reposições. Sim, igual você falou sobre a lentilha. Virou mais. Que ela é rica, ela é super rica na proteína. E eu fiquei muito mais saudável do que antes. A mudança foi positiva. Né? Não soja. Que... Aí protege mais os De vez em quando animais. eu faço. Quando eu quero fazer uma macarronada, aí eu faço a carne de soja picadinha lá, bolonhesa. Aí eu faço com a carne de soja. E fica legal. Fica perfeito, fica muito bom. Eu brinco, hoje eu falo que eu aprendi que o que faz a comida ser gostosa e a carne do churrasco ser gostosa é o tempero. Justo, é o sal. eu ia falar agora. Muitas das pessoas não gostam. É a fome, né? A fome também. Muitas das pessoas falam que a carne de soja não tem gosto, mas é claro, ela só vai ter gosto a partir do momento que você põe aquele tempero. Aquele tempero que você usa na sua casa, caseiro da sua refeição, você coloca ela do mesmo jeito, vai ficar uma carne saborosa, nutritiva. Muita gente não sabe, mas a casca de banana, ela é perfeita, rica em proteína. É tanto que vários lanches nas cidades, hoje esses hambúrgueres gourmet aí, veganos, eles trabalham com a carne da casca de banana. Muita gente não sabe disso, Nossa, vai pensando e prepara uma hora pra gente vamos, você foi falar, agora você pode me chamar para degustar. Então, se tivessem me falado mais, assim, a gente tivesse... planejado com antecedência. Isso, porque como o Marcelo falou, nossa vida é toda corrida também. Corrida para todo mundo. Entendeu? Então, aí falou que tinha uma salada. Eu ia fazer apresentar para ela outro prato. Aí falou, não, que vamos fazer essa salada, porque ela é assim, assim. Então eu falei, então fechou. Mas vai ter uma oportunidade, a gente sentar todo mundo, a gente vai convidar você para a gente fazer esse hambúrguer. Ai, adoro. Quer experimentar? Eu nunca vi, isso é novidade. Você come, Glaucio? Não. Também, né? Não. Você nunca comeu, mas não quer nem provar. Não. Eu achei isso também muito interessante. Tem muitas franquias, nomes grandes de fast food que já tem a opção vegetariana e vegana. Eu já vi alguns hambúrgueres, mas nem sei do que é feito. A gente vê no supermercado, vê nos lugares, mas nem sei do que é feito. Então,
vamos continuar no nosso bovinho? Você gosta, né, Marcelo? A gente não, fala assim, Você gosta muito. Já imaginou brinca, um a gente- dia que eu era a pessoa do churrasco de comer a picanha gordurosa? Eu comia, Fala não, minha água, família, eu meu vou encher cunhado de faz água. churrasco. Na casa da minha irmã, o prato principal é churrasco. É. Hoje ele já faz o espetinho de legumes. Eu não falo que assim, eu nunca serei dessa maneira, porque eu nunca digo nunca pra nada. É, a vida porque da a gente é vida tão- muda demais. uma caixinha de Mas surpresa. assim, respeito todos. A gente fala assim, brincando, essas brincadeiras, nossa, que não é falta de respeito. Não, e é engraçado Eu falo com que- você que tem em casa que não é falta de respeito, viu, gente? Ele tá brincando aqui pela liberdade que tem das brincadeiras. Mas é um estilo de vida. A gente É vê um nas pouco pessoas diferente. que é uma cultura diferente. Não é apenas deixar de comer carne. Não é só uma mudança alimentar. Geralmente é uma mudança de existe hábito. algo por trás. E a gente também. entende, como a gente fala brincando, mas é porque eu tenho um grande problema com gordura da carne. As carnes que eu mais gosto é cupim, costela, Nossa, eu costelinha. comia muito cupim. É isso aí. Então, E me fazia mal e eu comia porque eu gostava. bom, gente, e outra coisa, você estava falando dos animais, eu até lembrei do episódio aqui, né? A nossa Jolie estava junto, numa confraternização dos amigos, passou um cidadão, saiu e deu um chute no cachorro na Ai, rua. meu Deus do céu. E acho que isso é problema de tamanho das mulheres. Né? As né? mulheres baixinhas, acho que é as mais nervosas. Que é uma amiga nossa também baixinha, não é bullying com você nem com Né? ela. As pititinhas menos de Mas 1,50m, menos de... né? Não vou falar. A Ana, ela tava, eu nem vi, porque foi atrás, minha gente tava sentado na rua e o cara passou por trás, chutou um cachorro atrás. Ela tava assim de frente, ela levantou e peitou o cara dessa altura. Aí, eu acho que a gente Ela perde a noção. levantou, ela- Vem o instinto materno. Só que aí todo mundo da mesa já virou assim, porque se caso acontecer alguma coisa, todo mundo vai pra cima também. Mas, tipo, todo mundo ficou indignado com a cena do cara chutar o cachorro. E depois até o namorado dela foi atrás do cara de moto, foi seguindo para ver onde ele morava, para denunciar, Pra fazer a denúncia, tudo. A gente tem que falar também, eu gosto muito de ressaltar e elogiar também o pessoal da Polícia Civil, que eu tenho muitos amigos da Polícia Civil e às vezes as pessoas não têm ideia do trabalho que eles têm voltado a essa questão ambiental. De denúncia, de ir na casa das pessoas, de fazer a Polícia Civil, ela faz todo o trabalho investigativo, né, de busca e tudo. E é muito bom a gente lembrar também, porque infelizmente algumas pessoas têm muito preconceito com a polícia, né? Mas não sabem que eles trabalham de uma forma muito abrangente, muito grande. E sem eles, muitos desses casos que eu me envolvo, né, que muitos eu não posto, porque assim, envolve outras situações, outras pessoas, outras questões até. Tem todo esse cuidado da Polícia Civil. Bacana. Junto. É muito, muito importante a gente lembrar e agradecer também. Isso é Eu bom falo, saber, né? É muito importante, é muito bom. Bom, gente, então vocês deem valor também aos policiais, que às vezes tem muita gente que brinca, né? Fala, mas mexer policial vai ficar perdendo tempo com gato, com cachorro, com coisa, a mas gente tem um é uma trabalho. vida. Então, assim, gente, gratidão a toda a polícia civil, militar, todos aqueles que dão Corpo de um bombeiro, tempo, pelos né, resgates. Nossa, é que tanto cedem um resgate. tempo do seu trabalho e muitos que estão até fora de horário de serviço e vão lá Sim, prestar o seu nossa. serviço. Então a gente agradece a todos e agradecer você por estar aqui. Da próxima vez a gente fala mais sobre os animais, sobre muitas outras coisas. Eu falo, gente. Obrigado demais. mesmo de coração. E eu falo muito, tem que me cortar. Então tá difícil, eu falo pouco. Tem que me cortar, que eu gosto de falar. Não, mas vamos ter mais oportunidades. Você vai voltar aqui para falar mais sobre o trabalho. Depois você traz também as pessoas para a gente mostrar o que realmente aconteceu, para elas dar um testemunho de verdade sobre isso que você faz, não só de físico, mas do psicológico, aquilo que ajudou muitas outras A pessoas. parte nutricional, que é muito importante com a Thaís. A gente vai trazer ela aqui também para ela falar sobre isso. Tá convidada, viu, Thaís? Não adianta fugir. Né, eu já dei o puxãozinho nela, eu falei, já avisei, já deixei o recado. E quem quiser, entre em contato, tá aí o Instagram. Normalmente é o contato mais fácil, né? Para você entrar, chama ela, aí manda uma mensagem, fala que você quer participar. Você com certeza alcançará o seu objetivo. Tenho certeza que com um pouquinho de esforço e com a ajuda dessas profissionais incríveis, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, obrigado. Eu que agradeço. E agora, enquanto eles vão tocar aqui, né? Eles não, a nossa DJ Jolie vai tocar, nós vamos aproveitar e degustar essa salada. Então vamos para mais uma música
Até semana que vem. Vai lá para as redes sociais, vai lá para o canal do YouTube, já acompanha que já tá liberado conteúdo exclusivo. We'll get